Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a gente fazer um outro bom bate-papo e dessa vez vamos ter o prazer de falar sobre um tema fundamental, eu penso, para o Estado, que é a questão da pesca, da aquicultura. E nada melhor para ninguém melhor para falar sobre isso do que é o titular, o autoridade do assunto hoje, que é o secretário estadual da Pesca e Aquicultura, o Rodrigo Aires. Rodrigo, primeiro, muito obrigado por receber a gente, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, Kleber. Ô, Rodrigo, me diga, eu vou começar por aí. Vamos explicar o que está dentro dessa secretaria, quais são as áreas, os campos que são alvo do trabalho de vocês. A nossa secretaria, ela abarca três atividades econômicas essenciais, que é a pesca artesanal, em que nós temos aí os pescadores ribeirinhos, nós temos as comunidades quilombolas, indígenas, e nós temos a aquicultura como essa segunda atividade, e na aquicultura a gente já fala de médias e grandes fazendas que podem produzir não só o peixe, mas especialmente o peixe no estado do Tocantins para a exportação internacional. Então, a gente na aquicultura, nós temos aí produtores que estão no agronegócio. A aquicultura, digamos assim, ela faz parte do agronegócio e é uma atividade econômica que, pelo pouco conhecimento ainda das pessoas do Tocantins, não sabem que, por exemplo, ela rivaliza com a soja e com o gado no lucro que ela obtém no mundo. E, em terceiro lugar, a gente cuida da pesca esportiva. Inclusive, agora estou aqui em Brasília e quarta-feira nós vamos a São Paulo na primeira feira produzida pela Fish TV, que é a Fishing Show Brasil, em que o Estado Tocantins se faz presente porque pretende, no ano que vem, lançar o seu circuito estadual de pesca esportiva. Então, nós temos essas três atividades. Bacana, né? E em termos de estruturação, como que está a secretaria, que é uma pasta nova, foi criada agora pelo governador Vanderlei Barbosa, é isso? O nosso governador, muito sensível a essa questão, ele criou a secretaria em 2023. O governador Vanderlei Barbosa, ele se preocupa bastante com o que a Secretaria da Pesca e Aquicultura tem a oferecer. Essa secretaria, ela deveria, eu gosto de brincar com os colegas, deveria ter sido criada em 1988, dada a potencialidade hídrica que o estado do Tocantins tem a oferecer. Mas apenas com um governo que nós costumamos a chamar de governo popular é que essa sensibilidade veio à tona. É uma secretaria nova, a estrutura ainda é robusta, mas o nosso principal ativo é o recurso humano. São os recursos humanos que estão na secretaria, compostos de mestres e doutores da área, da engenharia, da zootecnia, e que estão aí com uma larga experiência. A estrutura é pequena, mas já contamos com vários projetos e estratégias para cada área. Nós temos hoje estratégia para pesca artesanal, nós temos uma estratégia para aquicultura e nós temos uma estratégia bem definida para pesca esportiva. Então, nós temos esses recursos humanos que são especialistas na área e já montamos, desde 2023, as estratégias para cada setor. E vamos falar então por área. Vamos começar pelos ribeirinhos, o pessoal que vive dessa pesca mais artesanal, não é assim que vocês chamam? Já tem um mapeamento disso? Quantas pessoas? Como produz? Qual que é a situação dessas pessoas hoje? Ora, nós temos um mapeamento no sentido de que eles fazem parte de 43 associações, digamos assim. Dessas 43, nós temos 42 colônias no estado e pega aí um potencial de 10 mil pessoas. Então, nós estamos falando de 10 mil pessoas que vivem diretamente dessa pesca que se chama artesanal, mas são os pescadores profissionais que, como lá antigamente, na ancestralidade até do início da humanidade, lá no Tigre e Eufrates, lá no próprio Egito, eles vivem realmente da pesca.
São pessoas que a gente tem como a prioridade maior e cuja estratégia está bem definida no seguinte sentido: a gente busca dar subsídios estaduais desde do início da produção, com a doação de alevinos e ração, porque são dois aspectos muito custosos nessa atividade. A gente busca capacitar essa população, a gente busca, depois disso, de capacitar, a gente quer fazer os pequenos frigoríficos, ou, digamos assim, unidades de beneficiamento, porque esse peixe deles tem que passar pela questão sanitária e ambiental. Não adianta nada a gente fazer os elos da cadeia anterior com a doação de ração e alevinos, capacitá-los, e depois a gente não ter o selo de inspeção. Então, esse selo de inspeção é o que vai garantir, e aí a gente fecha a nossa estratégia da cadeia, é o que vai garantir colocar esse peixe na merenda escolar, como quer o governador Wanderlei Barbosa, no Programa Nacional de Aquisição de Alimentos na merenda escolar, e também no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab. A estratégia é essa. E veja bem, nós temos, então, desde o início, com alevinos e ração, passando pela capacitação, depois os frigoríficos, a venda para mercados institucionais, mercados carimbados, que é o PNAE, o PAA. E um detalhe importante, porque o peixe que é vendido para o PNAE e o PAA, ele fica na própria comunidade. Ele é doado, ele fica tanto para a merenda escolar das crianças, das escolas, como também para a comunidade que precisa desse auxílio do governo na segurança alimentar. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem na pesca artesanal como a prioridade das prioridades, e por isso a gente tem que desenvolver com eles, junto deles, toda essa cadeia de produção. E eles estão concentrados mais em que locais aqui do estado? Eles estão espalhados, eles estão desde o Bico Papagaio, desde a região Centro-Sul, Centro, nós temos colônias localizadas em todo o estado de Tocantins. E é importante que eles se conectem numa rede de integração entre eles. E é por isso que a gente tem feito, sob a batuta do programa Trilha da Pesca e Aquicultura, em que a secretaria municipalista, como assim determina o governador Wanderlei, passa em todos os municípios com o objetivo de conhecer e ter um corpo a corpo com a comunidade. Lá nós fazemos audiências públicas, nós escutamos primeiro para depois fazer os projetos. É uma metodologia, Kleber, que é muito importante dizer, é sempre de baixo para cima e jamais de cima para baixo, porque só assim a gente constrói projetos eficientes. Não adianta nada a gente fechar-se em gabinete e, como atividade cerebrina, produzir da nossa cabeça apenas projetos mirabolantes. Nós temos que ouvir a comunidade primeiro, antes de fazer esses projetos. Então, a gente tem andado por todo o estado atrás dessa comunidade importante da pesca. E é legal, porque mostra a riqueza hídrica, né? Espalhado por todo o estado, você vê a riqueza que nós temos nessa área, né, Rodrigo? A bacia hidrográfica, né, do rio Tocantins, Araguaia, você tem de ponta a ponta, você tem hidrelétricas, você tem uma concentração multimodal aqui no estado de Tocantins, então você tem vários aspectos que potencializa a mais não poder a nossa pesca e aquicultura. E sobre a aquicultura, quer dizer, nós temos, você falou uma coisa interessante, quer dizer, rivaliza com a exportação de soja, quer dizer, qual que é esse potencial? Isso já está medido ou está sendo medido? Como que é isso, Rodrigo? Assim, vamos começar que no sentido de que o Brasil ele tem uma grande potencialidade para produção aquícola. A produção aquícola, ela pega várias atividades. Então, a gente tem a piscicultura, que é a produção do peixe, nós temos a produção do camarão. Dentro da aquicultura, só para o senhor ter ideia, e aí é uma curiosidade, nós temos até a produção, a criação de jacaré, tartaruga, algas, né? A gente chega até na produção de algas.
Então, em nível mundial, a China ela lidera com sobras a produção aquícola. Ela tem 36% do mercado, em que a Ásia tem 70%. Então, depois disso, você tem ali Índia, você tem Indonésia, você tem Vietnã, e aí que é o problema. A gente não pode dormir com isso. O Peru é o maior produtor aquícola da América Latina, com 3%. O Brasil não tem uma produção maior do que o Peru. Isso é inadmissível, que eu creio que até o Tocantins pode ajudar a gente a passar e não levar isso para casa. O Tocantins, ele tem a aquicultura tem crescido demais no estado do Tocantins, e como o senhor até publicou recentemente, o IBGE apontou um crescimento de mais de 31% de 2023 para 2024. Só que a gente tem um potencial muito maior. A gente produz lá cerca de 19 mil toneladas ano, como foi certificado pelo IBGE e pela Peixe BR, que é uma associação importante com credibilidade, mas a gente pode atingir o nosso potencial em 600 mil toneladas. Esses 600 mil toneladas, ele pode representar aí uma economia de 6 bilhões ao ano para o Estado. Isso é muito importante e é daí que a gente faz essa menção a rivalizar com a soja. Mas esse termo é ruim, rivalizar não. É saudável no sentido de que a pesca e a aquicultura ela faz parte do agronegócio e ela é tão ou mais rentável do que a soja e o gado. Então, ela é uma produção interessante porque o lucro dela, a área que ela é produzida, se você fizer a piscicultura intensiva, você tem um lucro aí estimado entre 15% e 30%. A soja ela fica ali em 20%, talvez, e a pecuária bovina menor. Então, numa produção intensiva de piscicultura, você atinge níveis altos. Agora, há uma questão interessante no estado de Tocantins, em que esse agronegócio da soja, do boi e da piscicultura se encontram. Porque a produção de piscicultura ela pode se dar na mesma fazenda em que se produz a soja e o gado. E por quê? Porque ela desmata pouco ou nada desmata, digamos assim, ela é na lâmina d'água. E a excreta do peixe, ela faz a correção do solo tocantinense. Uma vez que o solo tocantinense é pobre em fósforo e nitrogênio, a excreta do peixe é rica nisso e aduba o solo tocantinense para a produção de soja e pastagem. Então, veja que no estado de Tocantins, numa mesma fazenda, a gente pode ter gado, soja e piscicultura. Como é o caso, por exemplo, das fazendas Bonute, em Aliança, e da fazenda Dedo de Deus, em Almas. Lá você tem a produção diversificada de grãos, você tem a pecuária bovina e você tem a produção de piscicultura com fábrica de ração e frigorífico. Esses dois grandes produtores, a Fazenda Bonute e o Dedo de Deus, eles são potenciais exportadores para o mundo inteiro de pescado. E eles estão com essa vontade. Eu visitei semana passada todos esses grandes centros. Eu vi ali na Fazenda Bonute e na Dedo de Deus toda a cadeia da aquicultura. Lá tem a fábrica de ração, que é a parte mais custosa da produção de pescado. Lá tem o frigorífico e lá tem recursos humanos para você fazer a exportação do pescado. Então, eu acho que o futuro é promissor para a aquicultura, porque ela pode, no estado de Tocantins, ser feita tanto ela pode ser feita ao mesmo tempo com a agricultura e com a agropecuária bovina, e ela pode ser exportada com um lucro muito relevante para o produtor.
E o interessante é que nessas fazendas você tem o entorno delas. O entorno delas, elas são pequenos produtores com pequenas lâminas d'água que podem ficar em 1, 2 hectares. E em cada hectare, segundo me disse o Marcelo, que é o proprietário da Dedo de Deus, em cada hectare a família pode ter uma renda de R$ 4.000. Então veja que se você fizer, e é isso que a gente está fazendo, polos em cada região do estado, a gente tem uma possibilidade não só de um salto quântico econômico, de uma certa revolução na piscicultura, mas de uma inclusão social, na medida que a gente possa fazer um polo em Almas, em torno da fazenda Dedo de Deus, um polo em Palmas, porque aí Palmas ela não pode ficar para trás, a gente precisa de fazer uma implementação maior aqui em Palmas, em que a gente tem as colônias, tem todo mundo, para fazer um polo na região metropolitana de Palmas, que tem 31 municípios, 540 mil habitantes, e a gente faz outro polo em Aliança e outro polo no Bico Papagaio, em Araguatins, onde a gente já vai fazer um frigorífico lá com investimento do governo do estado, do governador Vanderlei Barbosa e do deputado Ricardo Aires, que destinou a emenda para lá. Então, é por isso que a gente está com esses investimentos em frigorífico em Araguatins, em Palmas, que a gente quer fazer o frigorífico na Vila Grotins. E nós temos um frigorífico pronto em Miracema já. E temos outro também em Xambioá, que está terminando. Então, eu acho que a pesca e a aquicultura, ela convivendo com essas outras atividades, só vai contribuir para o crescimento do estado do Tocantins de forma conciliatória, assim. Não, sem dúvida. E aí tem um terceiro setor que é a pesca, né? Que é o que atrai muita gente também. Como que a secretaria tem atuado nessa questão da pesca? A pesca esportiva, ela também é um aspecto muito rentável no mundo. Só para o senhor ter uma ideia, Kleber, nos Estados Unidos, em 2021, porque esse é o último dado que eu tenho, a pesca esportiva teve uma renda exponencial. Ela teve uma renda ali de 56 bilhões, de 40 bilhões, assim, entre 40 e 50 bilhões, o número exato eu não me recordo, só em 2021 nos Estados Unidos. Lá, é claro que lá está mais assentada essa pesca esportiva no mar, com a pesca do marlin, que é um peixe enorme. Então você tem campeonatos milionários em que o vencedor recebe R$ 1 milhão. Aqui no Brasil, nós temos uma economia que gira no Brasil em torno de 3 bilhões por ano nessa pesca esportiva. Então, nós temos ali pesca esportiva em Goiás, em Mato Grosso, que tem seu potencial. Mas o Tocantins, ele pode ser um grande polo da pesca esportiva, porque aqui água não falta, nós temos a bacia do Rio Araguaia e do Rio Tocantins, é a segunda bacia original do Brasil maior, que nós temos aqui, vários rios, vários lagos, temos o Lago de Palmas, a hidrelétrica, nós temos o Lago de Estreito, e nós temos o peixe troféu aqui para todo lado, que é o tucunaré azul. Então, para todo lado que a gente viaje para o estado do Tocantins, Rio Caiapó, Rio Javaés, e a gente vai encontrar o troféu que os pescadores esportistas almejam no Brasil inteiro. E quando você traz um participante da pesca esportiva, ele vem com a família, ele vai hospedar-se em um hotel, ele vai alimentar-se num restaurante, ele deixa aqui aproximadamente R$ 7.000 quando ele participa de um evento. Então você pode gerar ali entre 1 a 2 emprego com cada turista participando aqui. E aí o que a gente entra na nossa estratégia para a pesca esportiva. A nossa estratégia para a pesca esportiva é fazer ano que vem o primeiro circuito estadual de pesca esportiva. O que a gente vai fazer? No estado de Tocantins, já tem eventos de pesca esportiva durante o ano. Nós temos 2 em Palmas, feito pela TPP,
que é a Pantanal, nós temos a TPE, e nós temos esses dois campeonatos em Palmas. Em Porto Nacional, a gente tem o Tucuna Porto, que já é feito. Nós temos em Formoso o Tucuna Formoso e nós temos outro em Babaçulândia. Qual que é a nossa estratégia? A gente chamou os cinco para nos reunir, então a gente trouxe os cinco para junto de nós e conversando com eles, a gente vai unificar esses cinco campeonatos e com eles, com a investimento público e privado, numa espécie de PPP, nós vamos conseguir fazer esse primeiro circuito estadual de pesca esportiva ano que vem. A gente vai juntar, a gente vai pegar o que está pronto e vai dar uma nova cara, um salto com o selo do governo do estado de Tocantins, do governador Vanderlei Barbosa, que também é um pescador esportista, é um pescador que sabe da realidade. Só para o senhor ter ideia, Kleber, a pesca esportiva é apontada pelo Sebrae como o segundo esporte do brasileiro. Veja bem, então nós temos o futebol e nós temos em seguida a pesca esportiva. Isso quem fala é o Sebrae. Eu acredito no Sebrae, então eu acredito no estado do Tocantins e eu acredito nesse circuito de pesca esportiva que a gente quer realizar ano que vem e os rendimentos aí giram em torno de 15 milhões por ano. Muito bom. E para a gente fechar, me parece que teve uma grande revista, grande veículo agora visitando o estado para conhecer essa questão da pesca aqui no Tocantins, né? Como foi isso, Rodrigo? A revista Seafood, que é uma revista de renome nacional e internacional, vendo a potencialidade do estado de Tocantins, porque chamou bastante a atenção de todo mundo esse crescimento de 31% na aquicultura, e ela é uma revista especializada em aquicultura, fez uma imersão no estado de Tocantins nessa última semana. E nessa imersão a gente os levou até as fazendas de produção de pescado. Então vai sair uma reportagem de capa dessa revista nacional e internacional, que é a Seafood, em que vai estar lá o estado de Tocantins na capa. Possivelmente em dezembro a gente vai ter notícias disso. Então a Seafood trouxe os seus jornalistas, visitou as fazendas de pescado no estado de Tocantins, e seja para ver as represas que tem lá na Dedo de Deus e na Bonute, seja para ver a Tilatins, onde tem os tanques, seja para ver a Fazenda São Paulo, onde tem a nossa querida Miúque em Brejinho do Nazaré. Então, a revista Seafood ela fez uma imersão e nós seremos capa em dezembro dessa importante revista. Legal. Olha, muito bom saber que esse setor é fundamental para o Estado. Então, essa riqueza hídrica que nós temos que tirar proveito disso, né? Nós temos aqui, Deus deu tudo para nós, é só questão da gente usar a cabeça, a inteligência e fazer com que a gente possa garantir inclusão social, como você diz, aumento do nosso PIB, inclusive, né? Com esse potencial todo. Rodrigo, muito obrigado por falar com a gente, foi um grande prazer. Deixo aí livre para você, se quiser fazer alguma observação. Eu acredito, Kleber, na pesca e aquicultura, e é importante ressaltar porque a gente não conhecia o potencial do estado de Tocantins. Quando a gente conversa com os especialistas, os técnicos, e a gente absorve isso, a gente tem uma projeção de ficar entre os 5 maiores produtores no Brasil. E isso não é pouca coisa, e isso desenvolve e faz a inclusão social com segurança alimentar. E é muito importante dizer, a pesca e a aquicultura, ela tem a menor pegada de carbono das produções agropecuárias do agronegócio. Então, é muito promissor porque é uma produção, é uma atividade econômica do futuro. Ela nasceu lá atrás no Tigre Eufrates, no Nilo e nos rios ali do Oriente Médio, da África e da Europa, nós temos a perspectiva de que é a atividade econômica do futuro. Sem dúvida. Olha, muito obrigado por falar com a gente. Foi um grande prazer. Boa sorte aí. É isso, pessoal. Conhecer aí um setor fundamental que muitas vezes fica num terceiro, quinto plano e a gente não tem a dimensão desse tamanho. E olha que falou, a possibilidade até de 6 bilhões, né? De reais ou dólares, Rodrigo?
R$ 6 bilhões, É, mas isso só aquicultura. só Eu que só disse na aquicultura. Você ainda tem a pesca artesanal e a pesca esportiva. isso Então, a tem gente, bilhões. R$ 6 bilhões é só na aquicultura, então a gente pode projetar muito mais do que isso para a pesca esportiva e a pesca artesanal. São seis, então, né? 6 bilhões de reais. Pessoal, é muita grana. Então, assim, vamos acreditar nessa área. E outra coisa, essa secretaria é fundamental. Aquilo que o Rodrigo falou, concordo com ele. Isso devia ter sido criado em 1988. Tão importante que é esse setor para o Estado. Parabéns, Rodrigo. Muito sucesso aí. Estamos sempre à disposição para divulgar o seu trabalho, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.